Boa noite, gente linda! Hoje estamos aqui para receber uma presença maravilhosa. Vamos esperar um pouquinho aí até o pessoal começar a entrar e vamos receber nada mais e nada menos que Roberto Pérez. O Roberto, deixa eu ler aqui o currículo dele. Roberto Pérez Veras é mestre em psicologia, graduado em psicologia, docente da Universidade de Santo Amaro, professor colaborador do Instituto de Gestalt de São Paulo, professor convidado do Departamento de Gestalt Terapia do Instituto Sete Sapientes e psicólogo clínico. E como mesmo, né, eu sempre costumo dizer, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que quando eu crescer, quem sabe, eu fique um pouquinho parecida, uma energia incrível, com uma sabedoria sensacional, e uma pessoa que tem muito a nos ensinar. Então, eu diria para vocês, querem um conselho? Pega caderno, pega caneta, porque vocês vão ter uma super aula agora sobre esse tema que é tão importante, reaprendendo a olhar o mundo. Nesse momento, então, mais ainda. Sejam todos bem-vindos. Vou fazer o convite para o Roberto. E já ele vai estar aqui conosco para poder trazer esse conhecimento maravilhoso. Reaprendendo a olhar o mundo. Olá! Olá, Roberto, seja bem-vindo. Estava te apresentando aqui para a galera, né? Se você quiser até falar um pouquinho também dos seus estudos, do seu trabalho, né? Você é psicólogo clínico, é mestre, professor, mas trabalha bastante na área das filosofias orientais dentro da Gestalt terapia, que muitas vezes é um tabu para muitas pessoas que acabam confundindo, não tem essa compreensão tão clara aí de como isso aparece na Gestalt terapia. E acho que hoje você vai poder aí fazer uma conexão de vários temas e trazer essa ideia que é tão importante. Seja bem-vindo. E passo a palavra para você, vou ficar bem quietinha. Tá bom, ok. Primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado a você, Laís, obrigado à professora Ellen, obrigado a todos e todas que estão aí participando e acompanhando. E eu quero começar dizendo que é um prazer e uma honra estar aqui, né? É sempre muito bom estar com vocês, tá? E o percurso que eu vou trilhar aqui hoje, ele vai, de alguma forma, tangenciar aspectos que eu venho estudando já há algum tempo, né, como gestalterapeuta, e um pouco do que eu estudei no meu mestrado, que foi o meu interesse para começar a compreender um pouco a filosofia oriental, o pensamento budista e o pensamento zen budista. Tá? Nesse sentido, o percurso que eu vou trilhar aqui hoje, ele vai exatamente nessa direção, né? Eu vou fazer uma espécie de convergência e aproximações entre duas bases da gestalterapia, a fenomenologia existencial e aquilo que nós chamamos, né, na gestalterapia de pensamento oriental, que é a influência do taoísmo, do zen budismo e do próprio budismo. Tá? Então vai ser um pouco nessa direção que eu vou trilhar o meu percurso aqui hoje, e nisso eu vou também tangenciar, né, elementos da condição humana. Esse é o meu objetivo, para que possamos pensar e refletir um pouco mais a esse respeito, né? Junto com isso, eu vou tangenciar também elementos da psicoterapia. Tá?
Então, começando, né, o título ele vem a partir da ideia do Merleau-Ponty, no livro Fenomenologia da Percepção, né, o Merleau-Ponty vai colocar que, para ele, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Né? Eu acho essa ideia muito forte, muito impactante. Né? E aí, pensando um pouco, né, no desafio que nós estamos vivendo, né, em tudo que nós estamos vivendo com a pandemia e pós-pandemia, de alguma forma, né, eu imagino que todos nós estamos reaprendendo a ler, né, a compreender e a nos relacionarmos com esse novo mundo, né, com essa nova realidade, com esse novo normal, né, que está se constituindo. E aí, o Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas... Guimarães Rosa? Aí você acaba com a gente logo no começo. O Riobaldo, num determinado momento, diz, né, o que a vida quer da gente é coragem. Esse momento quer da gente coragem, e eu acrescentaria cuidado, né? E muito ajustamento criativo para dar conta de tudo que estamos vivendo, na verdade, da precariedade, né? Que a nossa condição sempre se sustentou nessa precariedade, mas com a pandemia, né, isso ganha um contorno muito peculiar, né? E o outro ponto que me leva a esse tema é pensar que a psicoterapia também transita nessa mesma perspectiva, né? O trabalho do psicoterapeuta, de alguma forma, é favorecer a possibilidade, né, de um trabalho que vai possibilitando o cliente refletir a respeito de como ele percebe o mundo, de como ele se percebe. E nisso, obviamente, toda essa ideia ou toda essa construção a respeito de nós mesmos e do mundo vai se transformando. Né? Então, é a partir dessa perspectiva que surgiu essa ideia de caminhar nessa direção. Né? E só para talvez contemplar com mais um exemplo, né? Eu imagino que todos que já fizeram terapia, em determinado momento, sentiram aquela sensação, quando nós saímos da terapia, às vezes meio atordoado, né? Precisando de um tempo para parar, para sentar, para se reorganizar. Né? Nós trabalhamos exatamente nesse aspecto que é o campo perceptivo. Como percebemos o mundo, como mudamos o mundo, como nos percebemos, né? E todo o trabalho terapêutico com as questões que vão surgindo durante o atendimento mobilizam esses elementos e daí criam essa sensação, né? Então, veja, tem uma inspiração, né, que foi a partir da minha aproximação com o budismo, né, eu encontro na própria filosofia budista uma imagem a respeito do seu conhecimento. E o budismo, em determinados momentos, se apresenta como um barco, né? Um barco que vai permitir ao praticante atravessar o rio da vida, né? Fazer uma travessia, atravessar o sofrimento, compreender um pouco melhor o próprio fluxo da vida, né? A partir dessa perspectiva, para mim foi ficando cada vez mais claro a ideia de que nós, psicoterapeutas, somos barqueiros. Nós estamos sempre realizando travessias, né? E aí, na medida em que eu fui retomando essas ideias, eu me relembrei que, na verdade, essa ideia do barqueiro, ela já tinha aparecido antes no meu curso de formação em gestalterapia no SED Sapiense,
no qual a Jean Clark Juliano, que foi uma das precursoras da gestalterapia no Brasil, usava essa imagem, né? Ela trazia, a partir do livro do Hermann Hesse, essa perspectiva e essa ideia do trabalho terapêutico como um trabalho de travessia, né? A semente ficou, né? Ela foi germinar lá na frente em um outro momento. No livro Siddhartha, do Hermann Hesse, tem um determinado momento que ele traz uma ideia que eu acho muito significativa e dá para conversarmos um pouco, na verdade, para pensarmos. Ele vai fazer uma diferenciação entre a ideia do procurar e o achar ou encontrar, né? E é como se ele dissesse, são dois registros distintos, né? Procurar significa ter uma meta, movimento, ação, busca, algo prospectado no horizonte. O achar é de uma outra ordem, é de um outro registro. O achar exige de nós liberdade, disponibilidade, abertura, na verdade, não ter meta alguma. E aí, essa perspectiva que ele traz, nós gestalterapeutas conhecemos, porque o Martin Buber vai nessa direção. Quando ele vai falar da relação eu-tu, da relação eu-isso, né? E dessas duas dimensões, ou na verdade, dessas duas atitudes que nós podemos ter nas nossas interações, nas nossas relações, né? E o Buber traz uma ideia que complementa o que o Hermann Hesse está colocando, quando o Buber coloca mais ou menos o seguinte, né? O encontro se dá muito mais pela graça do que pela insistência da nossa procura, né? Portanto, para que uma relação aconteça, né, para que nós possamos viver experiências genuínas de troca, aquilo que alimenta o espírito humano, nós precisamos dessa disponibilidade, dessa abertura, né? E aí eu trago uma questão que nós não temos como forçar essa possibilidade, mas é claro que nós podemos cultivar isso nas nossas vidas, e o espaço terapêutico, de alguma forma, é um espaço para cuidar e para cultivar essa perspectiva e essa possibilidade, né? Então, veja, a partir desse horizonte, né, nós podemos pensar que, de alguma forma, a tarefa e o desafio do humano é manter-se aberto, né, uma vez que nós somos abertura, né? Nós, para poder falar um pouco mais dessa perspectiva, dessa ideia de que, né, o ser humano não é um ser pré-determinado, ele é abertura, eu vou trazer uma fábula que imagino que muitos de vocês já conheçam, que é o mito do cuidado, né? E o mito do cuidado dá conta de explorar um pouco essa questão, tá? Então, o mito começa da seguinte forma. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo, teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feito de barro, material do corpo da Terra. Originou-se, então, uma discussão generalizada. De comum acordo,
pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta esse espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob os seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Essa criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Eu acho que os mitos são sempre caminhos interessantes para pensarmos elementos da condição humana, né? E nós poderíamos olhar esse mito a partir de várias perspectivas. Eu vou trazer 2 elementos. O primeiro, que é esse, né? O ser humano como humus, né? O ser humano como terra fértil, como aquele que, quando tocado por qualquer coisa que não seja ele mesmo, pode germinar, pode florescer, porque nós não somos pré-determinados. Nós somos possibilidades e sensíveis a tudo aquilo que encontramos, a tudo aquilo que nos toca. Diferentemente dos animais, né, que são pré-determinados, estão dentro, né, de um certo script, nós somos abertura, nós somos possibilidades, né? Nós somos lançados ao mundo e uma vez que estamos no mundo, precisamos, né, construir um projeto de vida, buscar um sentido, colocar a nossa vida em marcha. Mas o outro ponto que eu quero colocar é a ideia do cuidado. E nessa perspectiva do mito, o cuidado aparece como fundamento do humano. No princípio, o princípio é cuidado. O modo de ser humano é cuidado, né? E nós poderíamos ir pensando vários aspectos, não teremos tempo, mas o cuidado é tempo para nós criarmos intimidade com as coisas, né? É tempo e ritmo para nos familiarizarmos, para termos intimidade, né? Nesse sentido, eu vou dar um salto, né? E aí, de alguma forma, eu penso que o universo da psicoterapia, dentro dessa perspectiva, de alguma forma transita nessa possibilidade, e eu diria nessa necessidade, de trabalharmos nessas 2 dimensões ou nesses 2 registros. Auxiliar o cliente a sustentar as suas buscas, os seus anseios, os seus projetos, lidar com as suas questões, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, nós precisamos auxiliá-lo a manter essa abertura originária, né? Por quê? Porque nós sabemos que, diante do sofrimento, diante dos impactos da vida, diante das adversidades, a dor pode favorecer fechamento, né? Fixação, paralisação, rigidez, né? Nós podemos, só trazendo, né, na perspectiva do ser no mundo, nós podemos nos fechar para o outro, nós podemos nos fechar para o mundo, nós podemos nos fechar para nós mesmos, né? Dentro dessa perspectiva. Então, veja, a questão do cuidado é um dos vértices fundamentais dentro dessa perspectiva, né, do processo terapêutico. E aí, pensando um pouco, né, a travessia do sofrimento, essa sustentação dessa precariedade que nós vivemos, nós sabemos que tanto a amorosidade como a compaixão,
são elementos fundamentais nessa travessia, né? E aí, eu vou trazer a ideia da compaixão a partir da perspectiva budista, né? A compaixão para o budismo é essa capacidade ou essa possibilidade de nós nos abrirmos em direção ao outro, né? A compaixão, ela nos descentra de nós mesmos, né? Na compaixão, nós precisamos, de alguma forma, sair de onde estamos e ter um movimento em direção ao outro, né? E isso é muito diferente da ideia de sentir pena. O sentir pena engrandece o ego, né? Engrandece o eu. Aqui nós estamos falando do compadecer, da capacidade de viver a dor do outro, de viver o pathos do outro. Na verdade, o budismo dá um salto e ele vai dizer: a compaixão está no fundamento do humano. No fundamento do humano, né, nós vamos encontrar exatamente essa disponibilidade, essa capacidade. E todos nós, psicoterapeutas, conhecemos essa perspectiva a partir da empatia, né, da compreensão empática, da nossa capacidade empática. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não vou me aguentar. Falei que ia ficar quietinha, mas não aguento. Como é que fica, então? Porque eu vou formulando aqui todo um cenário terapêutico, né? Já que você vai transitando por esse lugar. E aí, como é que fica, né, essa coisa da abertura no processo terapêutico, mas eu acho que a gente pode pensar nas nossas relações como um todo também. Quando uma pessoa tem essa disponibilidade, essa abertura, mas acaba, né, se relacionando com pessoas que estão nesse processo de enrijecimento, de cristalização e de fechamento para o outro, né? Porque é muito bom você ir aberto para a relação, o outro vem aberto para a relação, o encontro tu acontece, é lindo, né? E maravilha. Mas, porém, entretanto, né, como é que vai ficando isso? Eu acho que na psicoterapia talvez até dê para ver bem, mas são cuidados, porque muitos terapeutas acabam também se enrijecendo com o enrijecimento do outro, né? Daí a gente tem aí uma dupla neurose. Sim. Veja, é claro que assim, né, de um lado, a possibilidade de sustentar essa abertura, muitas vezes, ela acontece a partir do momento que nós vamos cuidando, né, de todas as questões inacabadas, de todas as situações que não foram fechadas, na possibilidade de uma compreensão ou de uma ressignificação dessas experiências, e na medida em que isso vai se reorganizando, essa disponibilidade vai acontecendo, né? Mas, na linha do que você colocou, é interessante porque o Buber vai trazer a seguinte ideia, né? Nós podemos estarmos abertos, mas se o outro não tiver, né, existe um risco de um grande desencontro, né? E o Buber vai dizer, é aí que, de alguma forma, nós nos deparamos com uma certa situação de fragilidade, porque nós estamos inteiros, nós estamos abertos, nós estamos disponíveis, né? A partir desse elemento, eu acho que a gente teria que começar a voltar e pensar de novo a questão do cuidado. Né? Porque aí ele entra nesse vértice como um elemento necessário. Né? Ok? Então, olha, para a continuidade da nossa conversa aqui, eu queria agora propor um micro exercício meditativo, e vai ser um micro mesmo, em função do nosso tempo. E a ideia é a seguinte: experimentem se acomodar, né, onde vocês estiverem, né, se acomodem, e o exercício é muito simples. Atenção no momento presente, na respiração, tá? E nós vamos fazer isso por 1 minuto. Então, veja, expirando, eu vou buscar o meu centro e vou buscar acalmar o meu corpo
e a minha mente. Inspirando, eu vivencio esse contentamento ou essa possibilidade de me acalmar. Tá? Então, expirando, eu me acalmo, corpo e mente. Inspirando, eu sinto essa experiência. E a gente vai fazer por 1 minuto. Ok. Vamos voltando. Ficaria mais aqui. Como a gente não para, né? Exatamente, né? As técnicas meditativas trazem exatamente essa possibilidade, né, de parar esse fluxo mental, né, que nós vivemos, né, continuamente. Né? Só um esclarecimento, né? Nós sabemos que existem muitas técnicas meditativas, elas podem estar vinculadas ou não a uma prática religiosa, uma prática espiritual. Né? Podemos pensar que em todas as religiões nós vamos encontrar práticas meditativas. Tá? Dentro da perspectiva budista, o que é que nós, né, pensamos? Muito sinteticamente, nós poderíamos dividir a mente em 2 partes. Uma parte mais superficial, que é facilmente excitada pelos sentidos, pelos órgãos do sentido. E uma parte mais profunda, que essa é tranquila, essa é imóvel. O treino, o exercício da meditação vai favorecendo o acalmar, né, essa superfície agitada e, ao mesmo tempo, né, permitindo que essa outra parte possa emergir. Né? E essa outra parte, que é muito mais tranquila, né, ela é pura compaixão. Tá? Ela é esse treino, né, que, de alguma forma, vai favorecendo, ou é um dos caminhos, para tirar o ser humano de um certo individualismo, de um certo egoísmo. Né? E vai favorecendo, né, vai despertando essa capacidade, essa potencialidade que habita todo ser humano, que é ser compassivo, né? Ser mais compassivo. Eu gosto de pensar que, assim, existem inúmeras práticas, mas nós podemos pensar o cotidiano também como prática meditativa. De que forma? Toda vez que nós estamos mais presentes, inteiros, envolvidos naquilo que estamos fazendo, essa inteireza, né? Essa capacidade de presença, esse modo de se colocar na experiência, né? Acompanhando tudo que está sendo vivido, né? Se dá como prática meditativa. Tá? Não precisa ter aquela ideia de eu vou ficar ali num quarto quietinha para fazer uma meditação, que muitas pessoas às vezes acabam tendo essa dificuldade, né, Roberto? Sim, exatamente. Então, me agrada bastante essa ideia. É claro que isso é um treino, é trabalho, né? Eu lembro de algumas pessoas brincando com a ideia, né, no budismo, de que para chegar aonde o budismo vai acenando como possibilidade, a ideia do temos que ralar muito, porque não é fácil, né?
Mas essa ideia de que nós podemos ir treinando presença, inteireza, né? Consciência no momento vivido, envolvimento com a experiência, isso se desdobra em prática meditativa. Né? Como isso tem tudo a ver com a Gestalt, né? Exatamente. Mesmo Né? a Gestalt terapia. Tem uma série de questões que eu não vou fazendo as pontes, mas elas estão aí, nós vamos reconhecendo exatamente esses mesmos elementos, né? Porque isso é o próprio fluxo de atenção, né, que nós vivemos nas nossas interações, nas nossas relações. Né? Mas olha só, né, uma outra forma de pensar a meditação é que, de alguma forma, a meditação ela vai permitir uma certa abertura para que nós possamos, né, apreender as sutilezas da vida, o que está ali, mas como muitas vezes nós estamos enredados no cotidiano, quase que num sonambulismo, nós não conseguimos alcançar isso. E a técnica meditativa propicia exatamente isso, é como se a gente pudesse puxar esse véu. A psicoterapia também realiza isso. A arte também vai possibilitar essa mesma experiência. Né? Ainda só para fechar esse tópico da meditação, o Yuval Harari, o autor do livro Homo Sapiens, no terceiro livro dele, que se chama 21 lições para o século XXI, um dos capítulos é Aprenda a meditar, como lições para esse século. Né? E ele justifica, e ele traz uma ênfase na questão da meditação, e ele diz, com a velocidade que a nossa sociedade está caminhando, para dar conta, né, do que está acontecendo, nós temos que ir buscando caminhos, possibilidades, e a meditação, a terapia, obviamente, é um caminho, mas ele vai dizer a meditação é um outro caminho, é uma outra possibilidade. Né? Então, aí, a meditação, com certeza, ela pode se tornar um recurso, né, um instrumento para o terapeuta, mas, é claro, ela pode também auxiliar o próprio cliente na medida em que ele tem abertura, disponibilidade ou alguma busca nessa direção. Né? Eu entrei no território do budismo, mas não apresentei o budismo. Né? Então, muito rapidamente, o budismo ele está numa espécie de interface entre a filosofia e a religião. Portanto, nós podemos nos aproximar dele, quer como filosofia, quer como prática espiritual. Né? Nós é que definimos. E nós vamos percebendo, na medida em que vamos lendo, compreendendo, que ele é uma filosofia de um caráter essencialmente psicológico. Tá? Isso vai ficando muito claro. Na verdade, é uma filosofia de vida. Nós vamos descobrindo uma filosofia de vida. E um aspecto interessante da perspectiva budista é que, assim, a questão central do budismo, né, é tirar o homem do sofrimento, compreender as raízes do sofrimento. Isso é diferente do que nós percebemos nos outros sistemas religiosos, porque nos outros sistemas religiosos a grande questão é o religare. Como, né, nos ligarmos novamente ao sagrado, ao divino. O budismo não vai nessa direção, né? Ele vai trabalhar com aquilo que é coadjuvante nos outros sistemas religiosos. E aí nós estamos no território da psicoterapia, das psicoterapias, né? E isso é um dos elementos que permite também esse diálogo, essa aproximação, né, essa possibilidade de encontrar nessa perspectiva, né, elementos que podem nos ajudar a pensarmos a própria condição humana, o humano e a nossa prática. Né? O budismo está buscando uma compreensão, mas fundamentalmente o que ele quer? Uma transformação na nossa consciência. A gente volta para o início da nossa conversa. Né?
Mas mais do que isso, é uma transformação na consciência que, se eu sou praticante, precisa se dar de fato na prática. Ação no mundo, transformação. Né? É isso que ele vai propor, né, para as pessoas que vão, de alguma forma, se aproximando. E aí eu vou trazer um conceito, né, do budismo, que é a ideia da impermanência. Tá? A impermanência, né, como o próprio nome já acena, fala do próprio fluxo da vida. Né? A vida é como um rio, ela é fluxo, ela é movimento constante. Tá? Na vida, nada permanece, tudo está fluindo o tempo todo. Né? Nós experienciamos isso com a pandemia, num exponencial, como nos últimos 80 anos não tínhamos vivido. Né? E hoje, falar de impermanência, né, falar que as coisas não permanecem... Não precisa nem explicar muito, já deu para entender. Não precisa explicar, todo mundo já compreendeu, na verdade sentimos, estamos vivendo, estamos lidando exatamente com essa questão. Né? E veja, para o budismo, qual uma das raízes do sofrimento? Né? A nossa necessidade, a nossa expectativa de reter o fluxo da impermanência. Nós queremos permanecer com aquilo que nós conquistamos. Nós queremos manter, né? Nós queremos continuar experienciando, vivendo tudo que nós alcançamos. Né? E aí a imagem que o budismo traz é tentar reter o fluxo da impermanência como carregar água num cesto de vinho. Não tem como, porque a vida é fluxo, a vida é movimento, ela está em transformação, tudo estará em movimento o tempo todo. Né? A partir dessa perspectiva, o apego que nós podemos ter, e eu prefiro a ideia de apego do que desejo, né? O apego ao que temos, ao que vivemos, às nossas conquistas, etc., né? Cria uma ilusão de que nós vamos conseguir manter isso. E daí, quando não mantemos, o sofrimento, e dependendo da intensidade, o próprio adoecimento. E aqui nós teríamos uma concepção acerca do adoecimento nessa perspectiva. Né? Então, ele se dá exatamente a partir dessa necessidade que nós temos, né, de permanecer com as coisas. E um ponto importante que eu quero destacar, isso em momento algum é niilismo, tá? Muito pelo contrário, porque a grande questão é poder acolher e poder viver a chegada de todas as experiências e nos organizarmos e aceitarmos a partida para que possamos viver novas experiências. Né? Para o budismo, o sofrimento é fruto de um certo fechamento que nós vamos criando ao porvir. Assim como lá, né, na perspectiva fenomenológica existencial, nós somos abertura, aqui também, né, e esse embate com o sofrimento, com não conseguir reter o fluxo, pode ir nos fechando, né, para a própria vida, né, para o porvir. Tá? Mas tem uma boa notícia. Sem palavras, porque é de alguma maneira uma grande evidência, né? Um grande evidenciar disso tudo nesse momento, né? Acho que são coisas, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia. Nós sabemos disso, nós falamos disso, mas eu vou fazer, né? Nada é permanente, né? Mas eu já tenho minha agenda bem organizada para essa semana, para a semana que vem. Essa ideia de segurança, né, que a gente tem. Sim, sim. E a ideia, né, é que
com todo esse conhecimento, com todo esse treino, com toda essa prática, e aí são muitos caminhos como possibilidades, né, de um certo exercício e uma prática para lidarmos com essa questão do desapego, né, ou de pararmos de brigar com esse fluxo da vida, nós vamos precisar de muito tempo. Né? Isso não é algo simples, né? Fácil de falar, né? Mas entre o falar e o experienciar e o viver, nós sabemos que tem uma distância significativa aí. Né? O ponto importante, então, voltando, né? O sofrimento é universal, não temos como escapar dele. Mas tem uma boa notícia, né? Que o sofrimento é fluxo, né? Ou seja, o sofrimento também é impermanente, ele também passa. Né? E o budismo traz uma imagem muito legal, que é aquilo que nos envenena, em algum momento precisa se transformar em remédio, né? Em possibilidade de cuidado, né? Em possibilidade de transformação. E aqui nós temos uma ideia, né, que, paradoxalmente, o sofrimento possibilita o quê? O autoconhecimento. Né? Inevitavelmente, o sofrimento é possibilidade de um autoconhecimento, é possibilidade de renovação, é possibilidade de transformação, e nós, como psicoterapeutas, conhecemos isso muito bem. Né? Trabalhamos exatamente nessa perspectiva. Né? E aí eu diria, essa compreensão e esse manejo do sofrimento, de alguma forma, vai na direção do quê? A possibilidade de reencontrarmos a beleza novamente, né? Reencontrar a poesia do existir, né? Como é que nós podemos voltar a habitar o mundo poeticamente, né? E olha que agora esse é um grande desafio, mas eu não tenho dúvida que a partir dos ajustamentos possíveis e com tudo que vem acontecendo, nós estamos vivendo experiências dessa ordem também, no meio dessa desorganização, no meio de tanta precariedade, no meio de tanto sofrimento, né? De desorganização total de uma realidade que nós vivíamos, né? E transitarmos numa outra realidade. Né? Às vezes eu costumo dizer que para organizar o armário tem que tirar tudo, bagunçar bem mais para ir reorganizar, né? Eu costumo pensar na pandemia um pouco assim, né? Nossa, bagunçou geral, mas então, né, como que a gente consegue ressignificar, né, um novo olhar para tudo isso? Sim, né? E como gestalterapeutas, nós sabemos que, né, a ideia é retomarmos a possibilidade de autorregulação organísmica dentro do possível, ajustamento criativo, né, dentro do possível. O budismo vai pensar o ser humano também como um puro fluir, né? E que nós vivemos numa situação de total interdependência. Tá? Ou seja, nessa folha de papel, nós vamos encontrar a natureza, a madeira, a chuva, o sol, a terra, o suor do lenhador, né? Eu imprimindo e buscando esse material, estamos todos interconectados, né? E a partir dessa concepção, a proposta, né, todo o trabalho vai em que direção? Como é que nós podemos sair do vértice do eu e alcançarmos o vértice do nós? Né? Estamos todos interconectados. Tocamos numa parte, vai mexer na organização do todo. Seremos afetados, né? E esse movimento vai nos tirando de uma perspectiva mais egóica, né? Mais individualista, né? E despertando essa potencialidade, né? Que é o fundamento do humano para ele. Nós somos compaixão. Tá? Peraí, compaixão, cuidado. Sim. Como verde. E agora eu vou falar de esperança.
tá? Porque aí eu Bom, acho... esse ser humano, né? Que delícia, né? Então, Resgatar, né, isso no que... momento, Pois diga, é. eu não ouvi o que você Resgatar falou. isso que é tão importante, né? Sim, Resgate me vem muito a palavra. exatamente, né? E para poder pensar um pouco, né, a questão da esperança, eu vou trazer uma ideia da Hannah Arendt, tá? O que ela vai colocar, né? Que as novas gerações, né, elas chegam sempre com um potencial renovador. Quem é novo, quem está chegando ao mundo, é sempre alguém que nós não conhecemos, é sempre uma novidade e é sempre a possibilidade de uma renovação, e nesse sentido é sempre esperança de transformação. Mas ela vai dizer mais, né? Na verdade, quando uma criança chega ao mundo, o mundo já está acontecendo, mas a história do mundo começa para aquela criança. O mundo se inicia para esse ser novo que está chegando. Mas não só para ele, se inicia para a comunidade que está no entorno, porque de alguma forma, no nascimento, no surgimento dessa nova pessoa, essa perspectiva do começo, do início, ela é reafirmada. Quem está chegando, inevitavelmente nós vamos prospectando, é mais um ser que de alguma forma pode colaborar, né, com as possibilidades a respeito do próprio, né, da própria condição humana e da nossa própria história. Tá? Então, para ela, é dessa forma que a esperança vai estar sempre, de alguma forma, se renovando. É claro, né, que, a partir daí, nós, como psicólogos, como educadores, conhecemos muito bem, né, a tarefa que reside aí, que é o cuidado de como apresentar o mundo para quem está chegando. E é claro que o mundo está um tanto quanto fora dos trilhos, né? E a Hannah disse, mas nós temos que apresentar o mundo como ele é, né? Qual a saída? Tem um apesar de, né? O mundo tem N coisas boas, né? E tem os seus elementos trágicos, a sua dramaticidade. Mas nós temos como trabalhar a perspectiva do apesar de, estamos fazendo tudo isso. E esse apesar de, hoje, com a questão da pandemia, né, tudo que vem acontecendo enquanto movimento da sociedade, e quem sabe aí, né, a possibilidade de novas organizações, reorganizações, transformações, né, uma possibilidade de humanização, né, apesar de, né, tudo isso que está em cena, tudo que está acontecendo. Dá para Mas nós podemos... de inúmeras formas essa frase, né? Na pandemia, isso mesmo. apesar de... E aí tem isso. essa ideia da esperança mesmo. E nós podemos trazer isso para a comunidade gestáltica, para as novas gerações dos psicólogos, dos psicoterapeutas, porque eles estão renovando a psicologia, eles estão renovando a psicoterapia, a gestalterapia, né, nessa perspectiva. Vou trazer uma ideia de uma outra pensadora, que é a Edith Stein, né? E ela vai dizer o seguinte, que para ela a esperança é aquilo que nos mantém caminhantes, tá? Portanto, a esperança está ligada às nossas buscas e é o que nos mantém em movimento, é o que sustenta o nosso horizonte. Só que nós somos transcendência. E aí, toda vez que chegamos lá, no que projetamos no horizonte, o horizonte não está mais lá, né? Porque somos transcendência, somos essa necessidade de irmos sempre além de nós mesmos. Mas ela traz mais uma ideia que eu acho legal pensar, né?
ela vai dizer, nós nascemos esperançosos. Nós chegamos ao mundo esperançosos, tá? Porém, é claro que essa esperança pode ser desconstituída, dependendo das experiências, dependendo dos impactos, né? E aí, o sofrimento vivido na solidão pode levar a um empobrecimento de sentido de vida e, consequentemente, um esgarçamento da própria esperança, né? No momento que nós estamos vivendo, né, nós sabemos disso. Claro, para cuidar dessas situações, né, é muita presença, a necessidade de presença, a necessidade do cuidado. E, nesse sentido, o terapeuta é aquele que zela, que cuida, né, da esperança do cliente, do outro, nos momentos de maior vulnerabilidade. Então, veja, a psicoterapia por excelência é o território da esperança, tá? Porque é a possibilidade de sonharmos o nosso amanhã, né? É a possibilidade de transformação, é a possibilidade de buscarmos um futuro, né, para nós mesmos. É a possibilidade de buscarmos aquilo que ainda não somos, mas poderemos ser, né? E aí, para amarrar, né, vamos voltar ao ponto de partida. Eu estava lá colocando a questão de que somos barqueiros, né? Na relação terapêutica e no trabalho terapêutico, nós podemos pensar que é da costura entre confiança, cuidado e esperança, né, que vai surgir para o cliente, né, a possibilidade de acreditar, de criar coragem, de correr o risco, de se lançar, né, na travessia. Só que agora não mais sozinho, né, na companhia do barqueiro, e nós sabemos que essa questão da presença, né, é um elemento fundamental, né, porque a partir desse encontro, né, e dessa situação ou dessa condição, abre-se a possibilidade da mudança, da transformação. Né? Tá bom. Se você... A gente tem 5 minutinhos ainda e preciso dizer que tem um monte de aluno teu assistindo aqui, mandando, professor, que saudade das suas aulas, várias mensagens. Ai, que gostoso! Que bom ouvir isso. Muito bom. Outras pessoas falando aqui, Roberto é poesia, falando que estão emocionados com o que você está trazendo, principalmente nesse momento. A Paula falou que não é para terminar, avisa o Instagram que não é para derrubar a nossa live, a gente vai ficar aqui mesmo. E tá todo mundo mandando esses coraçõezinhos aí, você tá vendo? Eu tô vendo, que delícia. Que delícia. Mas assim, né, o quanto que as suas palavras são bálsamos mesmo, né? Alguém comentou isso também, né? Chega com um aconchego, porque mesmo que nos tirem muito, né? Mesmo que nos tirem em termos sociais, em termos de saúde, mesmo que a gente fique com uma precariedade humana como um todo, né? Escancarado aí, a gente ainda pode ter o senso de comunidade, a gente ainda pode Exatamente. troca, o senso de cuidado, que isso ninguém tira da gente, né? Exato. E aí é a sobrevivência da humanidade na troca, né? No cuidado, na compaixão. Tem que falar, ficar quieto, dar uns minutos de silêncio para todo mundo elaborar. É exatamente essa ideia, né? Essa possibilidade, né, da comunidade humana, né, e de uma comunidade que de alguma maneira se organiza e se estrutura,
né? Isso não há governo que vai tirar. Se o governo não está dando uma série de coisas, né? Isso nós temos, e a gente vem percebendo, né, a quantidade de movimentos nessa direção. Que vem num outro caminho, ainda bem, né? Sim. Completamente na contramão do descuidado, do desamparo e exatamente, né? Da negação do problema, né? Da negação da precariedade, né? Tudo mais. Roberto, o pessoal está perguntando sobre livro que fale desse tema, que traga esse olhar. Vem algum na sua cabeça? Você leu inúmeros para poder preparar. Você teria aqui um roteiro enorme, mas um livro, talvez, que fale um pouco de esperança. Olha, que fale um pouco a respeito dessa ideia da esperança. A Hannah tem um livro que se chama Entre o Passado e o Futuro, onde ela vai falar dessa questão e da questão da educação, né, a partir dessa perspectiva. Legal. Tá? O pessoal já anotou ali, eu anotei também. Eu vou anotando, fazendo anotações. Vou controlando aqui, porque eu tenho vontade de me movimentar, aí de fazer, é isso mesmo, de dar um abraço virtual, porque é muito... Sim, daqui a pouco poderemos fazer tudo isso, não? Né? E é muito bom estar aqui, e acho que essa vai ser uma dimensão muito legal. Eu estava falando sobre isso numa aula, né? Que se em algum momento a gente acreditou que a tecnologia de fato substituiria o que é a raiz humana, que é o contato, hoje a gente tem total certeza que ela é ótima, que ela permite troca, que ela permite uma série de coisas, mas que não há substituto para uma presença de qualidade, para um abraço verdadeiro, para um estar com fisicamente e presencialmente, né? As duas dimensões permeiam e uma nunca vai retirar a outra. Né? Mas que bom que nesse momento, né, podemos vivenciar tudo isso, né, a partir dessas novas modalidades, né? E se adaptar e se ajustar, e aí vai ser lindos reencontros. Né? Com certeza. Eu conheço muitas pessoas pela internet e tal, mas, gente, um congressinho vai ser massa, vai ser o máximo para a gente se encontrar, porque daí é muito legal poder, né, permear por esses vários tipos de relação. Muito obrigado, Roberto. Estamos finalizando. Obrigado a vocês, obrigado a todos que participaram. É uma honra tê-lo aqui. Pontos aí para uma reflexão. Mas uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelo aceite. E tá vendo aí, um monte de coraçãozinho, todo mundo grato, feliz. E acho que é uma mensagem muito importante mesmo, que nós precisamos ouvir. Então, gratidão. Ok. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau.